Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. E eu creio que Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus Cristo. No livro de 1 Reis, no capítulo 17, a Bíblia diz, meus irmãos, que Elias, o profeta Elias, ele prediz, ele profetiza que haveria uma grande seca em Israel por causa do pecado, isso mesmo, e da idolatria que estava em Israel. E Deus levanta, meus irmãos, profetas para denunciar isso que estava acontecendo. O desvio da fé, o desvio, meus irmãos, dos mandamentos de Deus que o povo estava entrando agora. Devido, meus irmãos, a reis, pela ganância, a cobiça, a soberba, isso mesmo. Levar o povo, meus irmãos, para o quê? Levar o povo, meus irmãos, para a idolatria, para o pecado. Não temeram a Deus. E Deus começa a levantar profetas para denunciar isso que estava acontecendo em Israel. E aqui, meus irmãos, nesta passagem, Deus levanta, meus irmãos, um profeta chamado Elias, para denunciar, meus irmãos, o pecado de Israel. Isso mesmo, o pecado de Israel, que estava, meus irmãos, acontecendo. Entrando agora, meus irmãos, um rei chamado Acabe, onde, meus irmãos, já os seus pais já haviam vindo em uma grande idolatria, mas Acabe foi constituído como o pior rei de Israel, o pior de todos. Ele, meus irmãos, edificou altares para Baal, isso mesmo. Casou, meus irmãos, com uma idólatra conhecida como Jezabel, cujo, meus irmãos, os deuses deles era Baal, Azerá, deuses, meus irmãos, que nunca foram deuses, E isso, meus irmãos, levou a ira de Deus sobre Israel e sobre aquele rei de Israel que era Acabe. E Acabe, meus irmãos, já sabia que isso era contra Deus. Mas ele já fez, meus irmãos, já para provocar mesmo a ira de Deus. Mas isso trouxe consequências. Deus levanta profetas para denunciar o que estava acontecendo. Isso mesmo. E Deus manifesta o poder dele, meus irmãos, agora. Olha o que diz a palavra de Deus. Então Elias, o tesbitas, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias, meus irmãos, ele predisse a seca em Israel pela idolatria, pelo pecado que estava acontecendo ali. Acabe, meus irmãos, ele profana o povo de Deus. Olha o que diz no capítulo 16, no versículo 32. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Tudo que Acabe fez, meus irmãos, foi muito mais grave do que todos os outros reis, para levar a ira do Deus Todo-Poderoso. E agora, meus irmãos, Deus levanta um profeta chamado Elias, denuncia o pecado e a idolatria de Acabe e de Israel, isso mesmo. E profetiza uma grande seca sobre Israel, isso mesmo, sobre todo o país de Israel e aquele povo
Isso mesmo, e aquela nação. E Acabe, meus irmãos, fica revoltado, né? Isso mesmo, contra Elias. Mas veio a palavra de Deus, né, para o profeta Elias, e manda Elias se ausentar-se daquele lugar e ir, meus irmãos, para o lugar que Deus já tinha providenciado. Olha o que diz. Depois veio a ele a palavra do Senhor, a Elias. Quando Elias predisse a seca, veio a palavra de Deus, dizendo: sai daqui e vira para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus, meus irmãos, agora diz: olha, Elias, sai daí de onde tu estás e vai para onde eu te ordenei. Fica nesta fonte, neste rio, isso mesmo, nesse ribeiro de Querite que está diante do Jordão. Sai daí, vai para lá. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Que coisa maravilhosa. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos duas coisas. Primeiro, olhe bem. Primeiro, meus irmãos, que o pecado que havia em Israel levou uma grande consequência sobre eles. Isso mesmo. Deus que permitiu que houvesse, meus irmãos, essa grande seca em Israel. Isso mesmo. Deus, isso mesmo, levanta já o profeta Elias já para denunciar isto que estava acontecendo. E depois Deus, meus irmãos, diz: olha, Elias, sai daí e vai, isso mesmo, para a fonte de Querite, que fica lá próximo ao Jordão, que lá eu ordenei aos corvos, aos passarinhos, que levem pão e água para ti de manhã e à noite. O que eu quero que você compreenda, meus irmãos, é que quando nós estamos na dependência de Deus, olhe bem, quando nós estamos segundo a vontade de Deus, mesmo que venha, meus irmãos, aflições, desertos, secas, tribulações, isso mesmo, Deus ele irá prover tudo aquilo que nós necessitamos. Quando Deus disse: Elias, sai daí e vai para a fonte de Querite, que lá eu já ordenei aos corvos, olhe bem, que lá te levem pão e água de manhã e à noite, e ali Elias foi, isso mesmo. E quando nós estamos andando, meus irmãos, e vivendo segundo a vontade de Deus, estamos professando a fé que agrada a Deus, nós não devemos temer a nada, isso mesmo. Agora Elias poderia questionar e perguntar a Deus, ele não fez isto, ele obedeceu e foi, isso mesmo. E o Senhor, meus irmãos, o Senhor foi com Elias, né? E o guardou durante aquele tempo ali, e nada Deus deixou faltar para ele. De manhã, os corvos, eram pássaros, levavam pão, isso mesmo, e carne para ele. Perdão, eu tinha falado anteriormente que era pão e água. Não, era pão e carne. Pão e carne. A água ele bebia do rio. Isso mesmo. Pão e carne de manhã e pão e carne à noite. Isso. Que coisa maravilhosa. Quando nós estamos segundo a vontade de Deus, nós não devemos temer. Porque o Deus, meus irmãos, que está conosco, o Deus, meus irmãos, o qual nós servimos, confiamos, ele irá prover, providenciar tudo aquilo que nós precisamos. Se a nossa vida está nas mãos de Deus, se nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus, Deus, meus irmãos, prover tudo aquilo que precisamos. Não devemos temer, ficar ansiosos, preocupados. Ao contrário, devemos confiar, crer, entregar a nossa vida e os nossos caminhos ao Senhor e deixar que Ele cuide de todos os nossos caminhos. Deixe que isso aconteça na sua vida. Deixe que Deus ele cuide da sua vida, da sua casa, da sua família e de todos os seus caminhos. Olha o que diz a palavra de Deus. Preste bem atenção. E Deus disse: e há de ser que beberás do ribeiro,
e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Que coisa maravilhosa. Se nós, meus irmãos, estamos andando segundo a vontade de Deus, isso mesmo. Se nós, meus irmãos, o nosso coração está confiante no Senhor, você não deve temer a seca, você não deve temer, meus irmãos, as lutas, as aflições, aos desertos, mas nós devemos saber que o Senhor, Ele está cuidando de nós. O Senhor, Ele está ordenando, meus irmãos, aos corvos. Isso é uma figura de linguagem, né? Ele está ordenando, meus irmãos, aos anjos, que nos guarde, que nos livre, que nos sustente, que nos ajude em todos os nossos caminhos. O que nós devemos fazer é agradar a Deus, é viver segundo a vontade de Deus, no temor, na santidade, na reverência. Isso mesmo. Olhe que Elias, ele foi levantado, meus irmãos, para denunciar o pecado que estava em Israel. Todo Israel sofreu, meus irmãos, as consequências da seca. Só que, meus irmãos, Deus tinha compromisso com Elias. Deus, meus irmãos, estava triste com Israel pelo pecado, a idolatria, a profanação que havia lá. Mas, meus irmãos, Elias, como era um servo de Deus, Deus o sustentou, Deus o cuidou dele. Se você é servo de Deus, se você serve a Deus com temor, santidade, reverência, entregou a sua vida a Jesus, se rendeu aos seus pés do Senhor Jesus Cristo, você não deve temer. Você deve saber que o Senhor, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de todos os seus caminhos. Não fique pensando isso mesmo, que quem muda o cenário é você. Não, meus irmãos. O importante é a gente servir a Deus e confiar. E Ele cuida de nós. Ele irá prover tudo aquilo que nós precisamos. Amém? E Deus disse, olha, tu vais beber do ribeiro, e eu ordenei ali os corvos que te sustentem. Isso mesmo. Que coisa maravilhosa. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. E olha que interessante, Elias não foi, meus irmãos, perguntar, questionar, duvidar. Ele obedeceu. Ele creu na palavra de Deus. Ele creu. Quem vive, meus irmãos, para Deus, não fica, meus irmãos, com dúvida. Não fica, meus irmãos, ansioso, pensando que vai ser. Não. Se a gente vive para o Senhor, isso mesmo, Ele cuida de todos os nossos caminhos. Pois então creia, acredite que Ele está cuidando de você. E Elias fez conforme a palavra de Deus. Isso mesmo. E ali habitou, né? Isso mesmo. E olha o que diz a palavra de Deus. E os corvos, né, que eram os passarinhos, lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ele bebia do ribeiro. Que coisa maravilhosa. Deus, meus irmãos, Ele provê todas as coisas. Até, meus irmãos, quando a fonte secou aqui, que ele bebia água, Deus já tinha um propósito na vida dele. Isso mesmo. Para que outra situação pudesse cuidar e sustentar dele. Amém? Creia, acredite, confie no Senhor. Isso mesmo. Deixe que Ele irá cuidar de todos os seus caminhos. Entregue o seu coração. Diga, Senhor, Tu que cuidas da minha vida. Tu que irás prover, Tu que irás me ajudar. Isso mesmo. Eu sei que Tu irás fazer na minha vida. Isso mesmo. Eu sei que Tu irás me ajudar. Amém? Glória a Deus. Viva de milagres. Eu quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro pelos Teus filhos, eu oro pela Tua igreja, Senhor. Eu oro, meu Deus, por esta pessoa que está nos ouvindo agora. Talvez está triste, desanimada, aflita, enfrentando lutas, desafios, desertos, problemas, sequidão na sua vida, na sua casa. Não sei em qual área essa pessoa está enfrentando, Pai. Mas Tu és o Deus que provê, que sustenta, que cuida. E quando nós confiamos em Ti, Tu provê, Pai. Tu guarda, Tu livra. Ô, meu Pai, entra agora com providência, Senhor, nesta vida, nesta casa, nesta família. Nos ajuda em todos os nossos caminhos. Ô, meu Pai, eu Te peço agora, Senhor,
pelo poder do nome de Jesus, que haja cura, salvação, libertação, providência, que o Senhor possa prover milagres, Pai, em nome de Jesus. Entra com poder, Pai, com providências, Pai, sobre esta casa, esta família. Oh, meu Pai, eu entrego aqui, Senhor, a minha vida, os meus caminhos a Ti, como também essa pessoa entrega a vida dela, os caminhos, e confia na Tua palavra, Senhor. Se renda, entregue a sua vida, e o Senhor, Ele irá cuidar de ti, em nome de Jesus Cristo. Creia, acredite, que o Senhor, Ele está cuidando de você. Oh, meu Pai, toca agora nesta vida, Senhor. Liberta, cura, salva, protege. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, por esta vida, Pai. Eu oro, Senhor, por esta casa, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Receba de Deus a bênção, o milagre e a saúde, pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu abençoo a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja abençoado, receba a bênção de Deus, a providência. Creia que o Senhor, Ele está cuidando de tudo. Amém? Se você não é um inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal. Nunca se esqueça, deixa o seu joinha, tá? Ajuda isso, outras pessoas a receber. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida.